Cara, até hoje, toda vez que tu for escolher um capacete, foi baseado na opinião de uma outra pessoa. Mas você já comparou um com o outro, número com número, para saber qual é a diferença? Será que você está comprando um capacete que é bom mesmo ou ele é só caro? Fala aí, cara, beleza? Meu nome é Guilherme Cavalcante e eu tô aqui para dividir com você aquilo que eu aprendi nas minhas viagens. E eu quero dividir com você no vídeo de hoje uma forma de você comparar dois capacetes diferentes através de números, através de comparação de teste feito entre eles. É algo que você está acostumado a fazer? Provavelmente não. Eu fiz uma pesquisa com várias pessoas que são relacionadas ao meu trabalho, pessoas que consomem o meu conteúdo, que acessam os meus e-mails, que leem as minhas mensagens, e perguntei para essas pessoas como que elas fazem para escolher os capacetes delas. Eu recebi todo tipo de resposta possível e vou comentar várias delas aqui no decorrer do vídeo, mas em geral as pessoas fazem assim: escolhe uma marca e vira fã, ou de repente é a indicação de algum amigo que tem um capacete parecido, que gostou e assim por diante. Mas a proposta desse vídeo é diferente. Eu quero te mostrar comparação, números, como saber se o capacete A ou B, qual deles é o melhor, qual deles vai te proteger melhor. E muito mais do que proteção, eu não sei se você está ligado, mas quando você vai fazer uma viagem longa, existem outros quesitos, outras características que podem impactar de forma positiva ou negativa na sua experiência com aquele capacete. E a gente vai falar sobre isso aqui também. Bom, a gente pode dividir capacete em três formas diferentes. Existe o capacete fechado, o capacete que é aberto e o capacete que é articulado, que é o tal do famoso Robocop. E aqui existe uma divisão muito grande quando a gente está falando em viagens de moto. Você que vai fazer a sua primeira viagem internacional, vai para o Chile, vai para a Argentina, Ushuaia, São Pedro de Atacama, Santiago, Machu Picchu, é sobre isso que a gente vai falar, sobre capacete com esse propósito. E eu não sei se você sabe, mas o capacete aberto ele é proibido de se dirigir, de se pilotar em rodovias aqui no Brasil. Então esse já está excluído porque você não vai conseguir chegar em lugar nenhum com esse capacete. E aí nos resta o capacete fechado e o capacete articulado. Esse capacete Robocop, capacete articulado, ele vem evoluindo bastante nos últimos anos no critério de segurança, num fecho que realmente não abra e tudo mais. Mas existe uma divisão muito grande entre a galera da moto, a galera que usa esse tipo de capacete e a galera que ainda não se sente confortável, que ainda não se sente seguro utilizando esse tipo de equipamento. E hoje eu vou dividir com você um teste, um indicador que é feito, que é imprescindível para você que é fã desse tipo de capacete. Se você quer escolher um capacete Robocop, cara, por favor, assista esse vídeo até o final, porque é uma questão de segurança. Afinal de contas, o capacete é aquilo que está entre a gente e não voltar para a nossa família depois de uma viagem. Então fica ligado, acompanha esse vídeo até o final para você poder tomar a sua decisão de forma mais sábia, sem cair nos vacilos de quem está começando. Já o capacete fechado é o capacete clássico, é o capacete mais utilizado, o capacete mais difundido entre eles. A gente também pode dividir os capacetes em quatro, vamos chamar de propósitos diferentes. Existe o capacete de off-road. Esse capacete, ele foi montado, configurado e feito, toda a tecnologia dele foi elaborada para um propósito. Para o cara fazer trilha, o cara fazer motocross, o cara saltar, andar com a moto na terra. Exatamente por isso que ele tem aquela aba na parte de cima. Muitos deles são feitos para utilizar com óculos e não com uma viseira. E tem aquela queixeira bem avantajada, bem para frente. Esse capacete, quando a gente aumenta a velocidade, coloca muito tempo em cima da moto, toda essa infraestrutura que ele foi feita, moldada e pensada para o off-road, ela passa a se tornar um vilão na nossa cabeça. Esse protetor que tem na parte de cima para evitar o sol em altas velocidades se transforma em algo completamente desconfortável, aquilo fica puxando o capacete para tudo que é lado. Ele não tem proteção de chuva, ele não tem proteção acústica, essa queixeira avantajada quando tiver muito frio vai fazer entrar vento e isso vai ser perigoso até para a sua saúde, não só desconfortável. Então é um capacete que a gente já descarta de cara, não é dele que a gente está falando, não é para isso que a gente vai utilizar o capacete no nosso exemplo. E aí sobra o capacete esportivo e o capacete de endurance. O capacete esportivo, muita gente acha que não, é muito fácil. Esses capacetes esportivos são os melhores capacetes que existem, então é muito fácil de escolher um capacete. É só eu ir lá numa loja, pegar um capacete que foi utilizado no MotoGP, no MotoGP2, que eu estou completamente seguro, esse vai ser o melhor capacete, a melhor escolha que eu posso fazer. Só que, cara, não é bem por aí que as coisas funcionam. Lembra a questão do propósito, aquele capacete ele foi confeccionado
para uma postura específica que é oriunda da moto esportiva. Ele foi confeccionado para um tempo específico de uso, ele tem algumas prioridades. Já o capacete de endurance, o capacete para viagens longas, ele é completamente diferente. Então, tendo isso em mente, que capacete tem sim propósito e para o que ele foi feito, como ele funciona, agora a gente precisa escolher um bom capacete para a gente viajar. Mas antes, só para fechar o assunto, eu queria falar sobre os capacetes de cidade. E aí eu tenho uma pergunta muito simples para te fazer. Se você está indo trabalhar de carro, você usa cinto de segurança? Acho que sim, né? E se você vai pegar a estrada e vai viajar, você também usa cinto de segurança? Com certeza. Então, se você usa cinto de segurança para ir trabalhar no seu dia a dia e usa cinto de segurança na estrada, por que com o capacete do dia a dia ele pode ser menos seguro do que o capacete de uma esportiva, o capacete de uma viagem, assim por diante? Cara, na minha opinião, esse negócio de capacete do dia a dia, uso urbano, cara, isso não faz sentido. Capacete é capacete, ele tá lá para proteger a gente, então a gente não pode vacilar. Não existe esse negócio de, não, esse capacete aqui ele é bom para velocidades mais baixas, então... Cara, uma pancada 60 por hora na traseira de um caminhão que tá fazendo entrega numa rua é uma pancada gigantesca. Então você precisa sim investir num capacete de qualidade. Sem essa de miguezinho de capacete de uso urbano, capacete de viagem, não, cara. Capacete tem que ser bom, todos eles, ponto final. Eu queria dividir com você quais são os critérios que eu utilizo para avaliar os capacetes quando eu vou escolher um capacete para fazer uma viagem. E um deles é a acústica. E aí eu vou te dar uma sacada muito importante. O capacete, quanto mais asinha ele tiver, quanto mais curvinha, mais detalhinho, mais defletor, tudo isso, cara, que vai fazer o ar fazer curva, ele vai fazer o ar ter atrito. E quando o ar tem atrito, ele faz barulho. Então, se você quiser um capacete silencioso, o ideal é você procurar um capacete que tenha menos guere-guere possível. Quanto mais liso num formato aerodinâmico, ele vai te trazer um maior conforto no quesito acústica. Além disso, também existe as proteções acústicas que vêm no capacete. Então você precisa de uma boa vedação, tanto na parte da viseira quanto na parte do queixo, para não deixar aquele barulho entrar com tanta eficiência assim, para você reduzir um pouco o barulho. E cara, por que eu sou tão preocupado com a questão acústica do capacete? A questão é a seguinte, a audição é um negócio que se você perde, não volta mais, ela não vai regenerar, ela não vai corrigir, ela não vai melhorar. E quando você está viajando com um zumbido, seja um assobio, seja um barulho de vento, uma turbulência do vento, qualquer coisa desse gênero, fazendo esse barulho por horas e horas e horas, isso vai cada vez lesionando mais o seu sistema auditivo, você vai perdendo um pouquinho aqui, perde um pouquinho ali, e com o passar de muitos anos, com o passar de muitas viagens, isso pode se transformar numa lesão grave, numa perda grave de audição. Então exatamente, você precisa sim ter um capacete coerente com o que você vai fazer de uso dele. Seja o capacete que você vai usar no seu dia a dia, que todo dia você fica meia hora, uma hora em cima dele, ou o capacete que você vai fazer uma viagem de 1 mês, de 2 meses, viajar 10, 20, 30 mil quilômetros, você precisa prestar atenção na questão da proteção acústica, porque senão, com o passar do tempo, isso vai embora, você vai ter a lesão e vai perder a audição por causa disso. Essa foi uma lição que eu, particularmente, aprendi do jeito mais humano que você pode imaginar. Fui lá, errei, me ferrei e aprendi. Esse foi o jeito. Isso porque, naquela época, eu não tinha esse conhecimento que você está tendo acesso agora. Então eu não achava, não tinha, vamos dizer assim, essa maldade que com o passar de tanto tempo, usando o capacete que está fazendo um pouquinho mais de barulho, isso poderia me comprometer em alguma coisa. E se você vê muitos viajantes que são mais antigos, que já são mais experientes, eles têm essa, vamos dizer assim, reclamação em comum. A audição vai piorando com o tempo, justamente pelas escolhas de capacetes que não são tão bons assim na proteção acústica. Cara, não importa quanto você vai viajar, em algum momento você vai pegar chuva. Não tem jeito. Para onde você vai, ou a época do ano, uma hora você vai acabar pegando chuva. E quando a gente está pegando chuva na moto, não tem jeito. A viseira é importante. Só que aí é que tá, cara. Eu queria dividir com você um relato que eu tenho do meu próprio capacete, que é o capacete que vocês estão vendo aqui atrás. Existe um negócio chamado pin lock. Pin lock, ele é para não embaçar a viseira. Então, se você tiver muito frio ou se estiver chovendo, aquela tendência natural da viseira começar a embaçar, o pin lock ele vai evitar 100% isso. E aí, quando você vai escolher um capacete,
Você vai olhar, tá em dúvida entre dois capacetes. Um tem o pin lock e o outro não tem o pin lock. Calma, isso daí não é um critério de definição exato, por dois motivos. Primeiro, existe o pin lock que é genérico, ou seja, um pin lock universal, que você pode colar em qualquer viseira que você tiver. Então, se você quiser comprar um capacete, mas está na dúvida porque ele não tem pin lock, não tem problema. Você procura em sites online que você vai achar, é super barato, super fácil, super tranquilo. Eu já utilizei durante alguns anos um outro capacete que eu tinha antes desse e ele funciona perfeitamente. Agora, existe também capacetes que não tem necessidade de pin lock. A exemplo desse daqui que eu tô te mostrando. Eu já peguei chuvas das mais severas que você pode imaginar, em condições de frio realmente extremo, e nunca foi necessário o uso de pin lock. Ah, Guilherme, você abre a viseira quando tá frio? Não, mantenha a viseira fechada durante a chuva ou durante o frio, sempre a viseira fechada. Por quê? Porque esse capacete tem um sistema de, vamos dizer assim, circulação de ar na viseira que funciona muito bem. Então ele acaba naturalmente tirando qualquer embaçado que possa acumular durante a chuva ou o frio. Então, antes de você tomar uma decisão com relação à escolha de capacete por causa de pin lock, fica ligado porque talvez não seja necessário, e se for necessário, você pode colocar o pin lock universal. Um outro fator muito importante quando a gente está viajando, cara, a gente vai viajar durante o dia, a gente vai passar horas e horas em cima da moto e existe uma questão que é a luz solar. Quando você for fazer a escolha de um capacete, escolha um capacete que tenha proteção ultravioleta na viseira. Não deixa isso passar, porque você vai ficar 20 dias em cima da moto, sol pra caramba o dia inteiro. Isso vai comprometer, isso pode sim ocasionar com o passar do tempo, com o passar de alguns anos, algum problema de pele por uma simples besteira. Você pode sim usar proteção solar, usar óculos escuros, tudo isso vai te ajudar. Mas se a viseira já tiver uma proteção contra raio ultravioleta, você já está muito mais seguro, muito mais tranquilo de utilizar. Cara, é sol pra caramba na estrada, no meio do deserto, no meio das montanhas, por mais que esteja frio, tá sol. Então você não pode vacilar com isso, isso daí é muito importante, fica ligado quando você for escolher o teu capacete. Cara, e chegamos num ponto que é um divisor de águas, é o peso do capacete. Capacete de 2 kg, capacete de 1,5 kg, capacete de 1,3 kg, capacete de 1,2 kg. Isso faz diferença? Faz diferença, cara. Faz sim. Você precisa, na escolha de um capacete para uma viagem longa, escolher um capacete que tenha um nível de proteção bom, que seja construído com material de qualidade, mas o mais leve possível. Ainda mais se você vai colocar o comunicador, que já vai agregar um certo peso, por menor que seja, já vai agregar um certo peso ao capacete. Se você escolher um capacete muito pesado e ainda colocar o comunicador nele, aí sim você tem um capacete que pode, lembrando, não existe uma ciência exata nisso, ele pode acabar te incomodando e esse incômodo vai crescendo, essa dor vai aumentando e todo dia, o dia inteiro, e no final das contas pode sim gerar algum tipo de lesão muscular, algum tipo de lesão mais complicada de você lidar durante uma viagem. Então escolha capacetes que vão ser capacetes mais leves, tanto para solavanco de estrada, que o capacete vai mexer e ele vai mexer menos, ele vai forçar menos o seu pescoço, forçar menos a sua cervical, como o próprio uso de você olhar para um lado, olhar para o outro, não ter aquela, vamos dizer assim, aquele excesso de esforço do seu pescoço para fazer o trabalho de movimentar uma curva, uma coisa do gênero. Então o capacete, quanto mais leve, mais confortável ele é? Não necessariamente. A gente vai ver um pouco mais para frente a comparação de capacete, você vai descobrir que preço, marca, isso daí não quer dizer muita coisa não, cara. Tem que olhar um por um mesmo. Então o ideal é você procurar um capacete que já vai ser leve, ou seja, ele já tem um ponto positivo. Uma proteção acústica legal, a vedação da viseira é boa, mais um ponto positivo. Ele não tem um monte de gueri-gueri, um monte de abinha, de asinha, de não sei o que, mais um ponto positivo. E assim você vai somando os pontos e escolhendo qual capacete você quer fazer. Cara, uma coisa que eu quero mostrar pra você, eu vou mostrar um videozinho bem curtinho, e isso é muito importante mesmo. Agora não tem uma questão de opinião, capacete melhor, capacete pior, não, a gente tá falando de segurança, principalmente segurança se acontecer alguma coisa, se tiver algum acidente.
Alguns capacetes, ele tem o forro dele, a espuma, ele é removível em situação de emergência. E uma vez que você remove esse forro em situação de emergência, o socorrista ele vai ter uma facilidade absurdamente maior de remover o capacete, fazendo com que a chance de ter uma lesão na coluna seja muito menor. Principalmente se o capacete é novo. O capacete novo ele fica bastante grudado, ele fica bem apertadinho, que é o ideal, que é o jeito certo. Só que se acontecer alguma coisa, você tem que tirar aquilo da cabeça sem movimentar o pescoço, sem lesionar a coluna. Então assiste esse vídeo para você ver como que funciona. Exclusive Emergency Quick Release System, which can aid emergency medical personnel in removing an injured rider's helmet more safely and easily. First, check the injured rider for any critical securely hold the helmet to prevent any movement, and a second rescuer releases or if necessary cuts the chin strap from the helmet. If cutting is required, use safe check to see if the helmet is equipped with the EQRS red tabs. While the first rescuer continues to stabilize the helmet, the second rescuer reaches in to hold the red tab. Pull strongly on the red tab to release the snaps holding the cheek pad in place. Pull the cheek pad out through the bottom of the helmet. Repeat the same procedure for the second cheek pad. While one rescuer supports the injured rider's neck and head, the second rescuer slowly and carefully removes the helmet. Pull straight and be careful not to twist or block the injured rider's airway during this removal process. Bom, esse negócio da espuma que sai em situação de emergência, cara, isso é muito importante mesmo. Você viu como foi super simples para o cara conseguir remover o capacete. Toda aquela espuma que estava pressionando, mantendo o capacete justo, que é o que ela tem que fazer, numa situação de emergência ela acaba atrapalhando. E se o cara mexe muito na tua cabeça, aquela adrenalina, aquilo tudo acontecendo, existe a chance dele piorar a lesão que você tenha tido ou que você não tenha tido no pescoço. Então, tirar essa espuma de emergência e remover o capacete com mais facilidade foi um avanço na tecnologia dos pós-acidentes com capacete realmente muito importante. Então, não descarta isso, não deixa isso para lá, que isso realmente é importante. E agora, para falar de segurança, como que a gente faz para comparar um capacete com o outro para saber qual deles é mais seguro? Para saber se aquele valor que você está pretendendo investir, se faz sentido, se ele vai te trazer retorno no quesito segurança. Eu entendo que muita gente tem um receio de fazer um investimento maior na compra de um capacete. E isso faz todo sentido, você está comprando baseado na opinião de uma outra pessoa. Ah, o cara falou que acha que o capacete é bom, eu vou comprar, só que o capacete é caro pra caramba, então só porque ele falou que é bom eu vou investir todo esse dinheiro no capacete? Eu entendo isso, cara, isso é perfeitamente normal. E agora que você vai ter acesso a uma forma de você comparar capacetes de forma métrica, vamos chamar assim, né? Medindo exatamente, sabendo o que está acontecendo, talvez você se sinta mais confortável para investir mais nesse quesito de segurança. Então se liga, presta atenção comigo, esse comparativo que eu vou te mostrar é um comparativo da Sharp. A Sharp é uma empresa que ela foi fundada lá na Inglaterra, no Reino Unido, é lá que ela trabalha. E ela foi fundada graças a um estudo que o Departamento de Trânsito fez lá em 2007. Eles queriam identificar qual que era a real diferença entre os capacetes que estavam sendo oferecidos para os motociclistas lá da Inglaterra, lá do Reino Unido. E uma pessoa viu a oportunidade e começou a fazer essa comparação. Essa Sharp, ela já foi premiada 2 vezes de forma internacional. Recebeu o Prêmio Internacional de Segurança Rodoviária Price Marshall e também o Prêmio de Segurança Rodoviária da FIM, Federação Internacional de Motociclismo. Então essa é uma instituição séria, uma instituição que é muito bem cotada, muito bem conceituada no meio para fazer esse tipo de trabalho. Então eu confio plenamente no que eles entregam de resultado e eu estou dividindo isso com você para que você possa aprender a escolher um capacete sem apenas a opinião de alguém, mas sim um comparativo, uma métrica. Como que ela funciona? Ela realiza 32 testes no capacete e utiliza 7 modelos diferentes, ou seja, eles não pegam um capacete e detona. Eles fazem testes específicos utilizando modelos específicos, capacetes diferentes. Esses testes, eles têm o propósito de avaliar o capacete para impacto, ou seja, um teste de segurança do capacete. Eles vão avaliar o impacto do capacete contra uma superfície plana, que eles estão simulando um asfalto, uma superfície que é curva, simulando a guia, o meio-fio, o passeio, dependendo da região que você está assistindo esse vídeo, esse choque do capacete com o meio-fio
e também uma queda oblíqua, ou seja, eles querem saber se quando o capacete cai no chão, se o atrito dele com o asfalto faz com que ele gire, poderia torcer a nossa cabeça. Então olha só o nível de teste. A gente está falando do pessoal da Inglaterra, eles são bem metódicos, são bem quadradinhos, não é Brasil, não é Imetro, lá funciona um pouquinho diferente e é legal a gente ter acesso a esse tipo de coisa porque faz a gente ter muito mais, vamos dizer assim, informação e uma escolha concreta do que a gente quer fazer. Hoje, nesse site, eles têm cadastrado 475 capacetes que eles já avaliaram e já testaram. E uma coisa que é muito legal é que eles meio que ranqueiam os capacetes. Você consegue saber de forma muito fácil o que é melhor e o que é pior. Porque eles utilizam a seguinte maneira: da mesma forma que os carros são avaliados no quesito de segurança, eles utilizam as estrelas. Então ele pode ter de 0 a 5 estrelas. Quanto mais estrelas ele tem, melhor ele foi nesse teste de impacto, mais segurança ele te traz para o uso. Beleza? Então eu vou colocar alguns exemplos de capacetes aqui, mas eu não queria que você observasse a marca ou o modelo como se fosse uma recomendação minha. Eu queria que você observasse o que eu estou te trazendo de comparativo, para você entender que capacetes diferentes reagem de forma diferente ao teste, capacetes de marcas diferentes, capacetes caros, capacetes menos caros, capacetes muito caros, capacetes baratos. Todos esses capacetes você vai entender que não existe uma relação exata entre marca e qualidade e não existe uma relação exata entre preço e qualidade. Às vezes você está investindo uma grana pesada para você comprar um item de segurança de alta performance, que você acredita que vai ser maravilhoso, mas na verdade os caras não estão te entregando algo tão bom assim. E agora a máscara vai cair porque você vai ter acesso à informação. Beleza? Vamos começar o comparativo. Primeiro eu queria te dizer como que a gente avalia essa análise que eles fazem. Eles fazem 5 testes de impacto, um na testa, o outro no topo da cabeça, o outro na nuca e um de cada lado do capacete. E quando eles fazem esse impacto, eles colocam dentro do capacete um sensor de pressão. É como se fosse aquela maquininha do shopping que você vai dar o soco e ele dá uma nota. É mais ou menos por aí, só que de um jeito mais científico, vamos dizer assim. Quanto mais pressão o sensor conseguir captar, significa que é maior a pancada que você sentiria na sua cabeça. E eles avaliam isso com algumas cores. Então você tem, por exemplo, o preto, que é a pior avaliação da escala, e o verde, que é a melhor avaliação da escala. Aí tem amarelo, laranja, marrom, vermelho, ele vai caindo a avaliação conforme aumenta o quanto que o sensor conseguiu captar dessa pancada. Além disso, os capacetes que são escamoteáveis, ou seja, os capacetes que eles são articulados, o capacete Robocop, ele recebe uma outra avaliação que eu acho muito importante. É só por causa disso que eu estou divulgando esse tipo de coisa, porque eu mesmo não sou adepto de usar capacete articulado, capacete para mim tem que ser fechado. Mas se você faz a sua escolha, se você quer um capacete articulado, então pelo menos olha isso, cara, porque é muito importante, principalmente para você que quer pegar a estrada, que quer fazer uma viagem longa, que vai estar numa velocidade mais alta. Beleza? Então vamos começar o comparativo. O primeiro capacete é um capacete da LS2, um FF397 Vector. Pô, eu escolhi esse capacete, cara, porque ele ficou super famoso aí, todo mundo gosta, todo mundo fala dele, porque ele é o capacete tricomposto mais barato que a gente consegue encontrar. Então, isso fez um belo efeito no mercado, vamos dizer assim. Só que eles vendem esse capacete como se esse capacete fosse um capacete maravilhoso, a coisa da quinta essência, porque ele é tricomposto e tudo mais. É um capacete que está aí na faixa de uns R$1.000 mais ou menos. E na avaliação da Sharp, esse capacete recebeu apenas 3 estrelas. Capacete tricomposto, 3 estrelas de segurança é muito baixo. O que está acontecendo? A avaliação de testa, topo da cabeça e nuca recebeu verde, a melhor nota, parabéns. Porém, a avaliação das laterais recebeu o indicativo vermelho, que é o segundo pior. Ou seja, se você tiver com esse capacete numa colisão frontal, tudo bem, até que protege bem. Agora, se a colisão for para os lados, se você capotar, rodar, qualquer coisa do gênero, aí a situação já se complica porque ele não é tão performático, tão seguro assim. Então, cara, o que eu trouxe esse capacete aqui para você ver que não é porque o capacete é de carbono, de tricomposto, de fibra, que ele é bom. Existe também a forma de construir o capacete, de juntar esses elementos.
Então você precisa ficar ligado, porque às vezes a gente investe uma grana alta para comprar um capacete só porque ele tem uma determinada tecnologia, só que os caras não colocaram aquela tecnologia na prática, em prática com qualidade. Foi o caso desse capacete. É um capacete tricomposto, que é uma das melhores formas de se construir um capacete, só que infelizmente recebendo apenas 3 estrelas de avaliação. O próximo capacete é um concorrente, é o AGV K3SV. Esse já é um pouquinho mais caro, está na faixa de uns R$ 1.200 e recebeu 4 estrelas. O objetivo de eu te trazer esse capacete é para você ver que não precisa mudar tanto assim o preço para mudar um pouco a qualidade desse capacete. Esse capacete ele recebeu, da mesma forma que o LS2, verde na testa, topo da cabeça e nuca. Já nas laterais, ele não recebeu a avaliação vermelha, que é a segunda pior. Ele recebeu laranja, que é a terceira melhor, ou seja, já tivemos um belo salto de qualidade entre um capacete e outro. Ainda não estamos no todo verde, 100%, melhor qualidade, mas já recebemos muito mais em troca do que a gente está pagando pelo capacete e a diferença de valor não é tão significativa, não é tão grande assim. Então, cara, fica ligado, porque não é porque o capacete é caro ou é barato que existe uma relação direta entre qualidade. E eu quero te mostrar isso através do próximo capacete. O próximo capacete é um Arai XR7V. Arai, uma das melhores marcas de capacete, todo mundo gosta, é caro pra caramba. Esse capacete custa R$ 4.990, é 5 pau pra comprar o capacete. E a gente olha, o capacete Arai super marca. Capacete de R$ 5.000, esse capacete é maravilhoso, não tenho o que falar, esse capacete é perfeito, é isso e aquilo. Não é o que aconteceu no teste. Ele sim, é um capacete de 5 estrelas, ele foi avaliado da melhor forma possível. Porém, ele recebeu verde para topo da cabeça, testa e nuca e amarelo para as laterais. Aí você fala, poxa, beleza, Guilherme, amarelo é a segunda melhor avaliação, não é que ele foi mal pra caramba, ele recebeu 5 estrelas e só faltou um degrauzinho para ele ser o 100%, para ter toda a avaliação dele como positiva. Sim, eu concordo. Mas por que eu coloquei esse capacete aqui? Para justamente você não sair daqui achando que existe uma analogia entre preço ou marca e qualidade do capacete. Você não precisa pegar o capacete mais caro de todos para você obter mais qualidade. É só você pensar ali, procurar um pouquinho, que você vai achar um capacete que tem um orçamento legal e que vai te trazer o melhor de qualidade naquela faixa de preço. O próximo capacete que eu vou colocar é justamente para te mostrar isso. É um Shark Race R Pro. Esse capacete que tem aqui pendurado atrás no cenário do vídeo. Esse capacete é o meu capacete, o capacete que eu utilizo. Por que eu escolhi esse capacete especificamente? Uma das coisas, um dos critérios que eu utilizei foi o pessoal da Sharp, que está dizendo que esse capacete ele tem 5 estrelas e todas as zonas de impacto dele foram classificadas como verde, ou seja, todos os testes, todos os 32 testes que eles fizeram, o impacto que o sensor que estava dentro do capacete simulando a nossa cabeça, ele recebeu as menores faixas de impacto, a menor energia dessa batida que eles estavam simulando. Isso significa que esse capacete ele foi configurado de uma forma que em todos os pedacinhos que eles testaram, todos os lados do capacete, ele tem excelentes avaliações. É um capacete que custa na faixa de uns R$3.000, não é um capacete super barato. Mas entre 5 e 3 mil reais e o mais barato você tem mais qualidade, isso não é algo que a gente imagina, não é algo que a gente acredita assim só de olho ou da opinião de alguém. Agora sim, esse site é o site Sharp, ele faz avaliações dos capacetes e ele traz muito mais informações do que apenas as estrelas e as zonas de impacto. Um exemplo disso é o que eu tinha falado sobre os capacetes que são articulados, capacetes Robocop. Eles trazem pra gente uma informação que eu acho que é realmente muito importante. E às vezes você está escolhendo um capacete, investindo uma grana sem saber disso e isso pode ser muito perigoso. Eu trouxe aqui como exemplo o LS2 FF324 Metro. Esse capacete custa na faixa de uns R$900, é um capacete articulado e ele recebeu 3 estrelas de avaliação de impacto, amarelo para o topo da cabeça e a testa, verde para a nuca, laranja para as laterais do capacete. Ou seja, é um capacete que não tem um nível de qualidade tão alto
como os últimos que a gente acabou de falar. Mas o que eu acho mais legal no sentido para os capacetes que são Robocop é que ele traz também qual que é a porcentagem de vezes que aquele capacete se manteve fechado durante os testes. Isso é muito importante, porque você fecha aquele negócio e acredita que pode acontecer o que quiser que ele não vai abrir, só que isso não é verdade. Por exemplo, o LS2, ele se manteve fechado em 97% dos testes, ou seja, 3% do teste ali ele abriu. Então não é que ele não abre, ele abriu. Outro capacete que eu quero te mostrar já é um capacete bem mais caro. É um Shoei No-Tech 2. Ele custa R$ 4.300 mais ou menos, também é um capacete Robocop. Ele recebeu 4 estrelas de avaliação, verde na testa, no topo da cabeça e na nuca, marrom numa lateral e laranja na outra lateral, ou seja, as laterais não são tão boas assim quanto a parte de cima do capacete. Mas a informação mais chocante desse capacete é que ele custa R$ 4.300, muito mais caro do que os 900 do LS2. E ele se manteve fechado em apenas 70% dos testes. O que significa que 30% ele abriu, ele estava lá aberto. Então, se você sofrer um acidente com esse capacete, as chances são que 30% dos acidentes que você sofrer, ele vai abrir. E você vai estar lá de cara limpa pro asfalto. Mesmo sendo um capacete Shoei, mesmo sendo um capacete de mais de R$ 4.000, ele também tem, por ser articulado, por ser Robocop, tem essa falha, vamos dizer assim, esse quesito aqui de segurança que ficou bem abaixo do que a gente esperava com uma marca, uma faixa de preço dessa. Eu trouxe também um terceiro, um Shark Evo One 2. Esse também é um capacete articulado, ele tem 4 estrelas de avaliação, amarelo para a testa, verde para o topo da cabeça, verde para a nuca e laranja para as laterais. Perceba que todos os capacetes articulados eles são inferiores nas laterais e chegam a ser bons na parte de cima e na testa, topo de cabeça e nuca, né? Isso daí é um padrão que a gente já está vendo. Esse capacete custa na faixa de R$ 3.200. E eu trouxe ele aqui para mostrar que em 100% dos testes ele se manteve fechado. Quer dizer que ele não vai abrir? Não quer dizer que ele não vai abrir. Quer dizer que nos 32 testes que ele fez, ele não abriu nenhuma vez. Se eles tivessem feito 50, se eles tivessem feito 100, se eles tivessem feito 200 testes, talvez abrisse. Mas até o 32 que eles testaram, não abre. Ou melhor, não abriu. Então, cara, eu trouxe esses 3 capacetes que são Robocop, que são articulados, para te mostrar que, independente de marca, independente de faixa de preço, o capacete abre. É simples assim. Tirando o Shark, foi o único que não abriu durante os testes, mas em momento nenhum ninguém coloca a mão no fogo para dizer que nunca vai abrir. Apenas não abriu durante os testes. Então, se você realmente quiser fazer a sua escolha sobre qual capacete você quer, e aí você quer que ele seja um capacete articulado, você quer o capacete que abra a queixeira, pelo menos pesquisa se esse cara tem um alto ou um baixo índice de abertura em testes de acidente, como por exemplo esses 32 testes que a Shark fez. Beleza? Eu espero que você possa utilizar essa ferramenta para escolher o seu capacete com maior segurança. O link desse site que você pode pesquisar o seu capacete, você pode pesquisar o capacete dos seus amigos, você pode pesquisar um capacete que você quer comprar, esse link vai estar aqui na descrição. Você só escolhe marca, modelo, tipo, pesquisar, ele traz a lista com todos os capacetes que ele tem. Lembrando que tem mais de 450 capacetes. Tem todos? Não tem todos, mas toda semana, pelo menos, por exemplo, 8 de janeiro, na semana passada, eles divulgaram mais um capacete que foi incluído, mais um teste que foi realizado. Então, cara, utiliza essa ferramenta, não vacila com isso não. A gente está falando de segurança, a gente está falando de voltar para casa, voltar para nossa família. E aqui você tem a oportunidade de aprender qual capacete que você realmente precisa, onde você vai investir o seu dinheiro, no que realmente vale a pena. E não apenas acreditar na opinião de pessoas que são pessoas boas, estão tentando ajudar a gente, mas não dá pra saber, né, cara? A gente não sabe se a pessoa tá falando de uma questão de segurança, uma escolha pessoal, tipo iPhone e Android. Os dois telefones são bons, mas tem gente que só acha um bom e gente que só acha o outro bom. Capacete é o mesmo jeito. Tem gente que é fã de uma marca e não é fã de outra, mas isso não quer dizer que o outro é ruim. Aqui a gente tem a oportunidade de testar, de saber os números, de avaliar.
Entra lá no site, eles têm mais informações de como que eles fazem os testes deles, como que são a avaliação, ele também te traz uma ideia de preço mais ou menos, é em Libra, porque é lá no Reino Unido, mas dá para você ter uma ideia, se custa 100 libras, se custa 1000 libras, né? Aqui no Brasil também vai ter essa variação. Então aproveita essa ferramenta que você está recebendo agora para você fazer uma escolha mais inteligente, utilizar melhor o seu dinheiro e cuidar da sua segurança com maior eficiência. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui. Um grande abraço a você que está me assistindo. A gente se vê na próxima. Até mais.